Nanu é um projeto de divulgação e produção artística com mais de 20 anos de história. Saiba mais em nanu.blog.br. Outro grande cineasta, o nosso fantástico e querido David Lean, que é muitas vezes jogado para o lado na academia do cinema como um cineasta menor, mas ele não é um cineasta menor. Ele é um cineasta fantástico, porque ninguém como ele soube unir o cenário externo, a paisagem, junto com o personagem, e do personagem levar para o cenário e do cenário trazer para o personagem essa conjunção perfeita entre emoção, sensibilidade e beleza. Mas ele também começou o cinema dele lá pelos começos do cinema, na fase inicial, trabalhando em departamentos de montagem dos estúdios ingleses. E a partir dali ele foi adquirindo muito conhecimento e foi fazendo filmes também que usavam não ainda a expressão da ficção no seu maior sentido. Esse maior sentido ele começa a adquirir quando ele faz 2 filmes a partir de 2 livros do Charles Dickens, Grandes Expectativas e Oliver Twist. Ali ele realmente foi o máximo, ele deslumbrou, porque não só ele soube transferir o personagem dentro da história, com toda a emoção, com toda a profundidade psicológica e emocional. Diga-se, eles trabalhavam sempre com muitos bons atores, sempre soube dirigir muitos bons atores. Mas, como já foi dito anteriormente, esses personagens se integravam no cenário de uma maneira de uma comunhão tão grande, que um era o espelho do outro. Então, por exemplo, em Grandes Expectativas, que é um momento sórdido da história da Inglaterra, a Inglaterra vivendo aquele momento vitoriano, grande império, as ruas de Londres eram de uma sordidez, a pobreza, a prostituição, a mendicância estavam ali em todo espaço. E ele usa esse cenário real da vida cotidiana no que ela tem de mais expressivo, tirando dos personagens, dos atores, toda uma carga emotiva e psicanalítica, porque ali os personagens envolvem o que seja assim, o grande e o pequeno, o maior e o menor. Os personagens deles estão sempre envolvidos nesta rama miúda da vida, e ali eles vão sofrendo todas as agruras. Por isso o Charles Dickens era grande, porque ele soube pegar a humanidade no seu aspecto mais difícil, no seu aspecto mais sórdido, e dali elevar o ser humano. E o David Lean soube, como poucos, alimentar este espaço. Então, os personagens do Oliver Twist e do Grandes Expectativas chafurdam dentro desta lama, e especialmente pela contribuição técnica que ele teve do cenarista e do diretor de fotografia. Eles fizeram cenários tão fantásticos que parece que você não está vivendo dentro da realidade. Aquilo parece como se fosse uma cópia cenográfica de uma grande ópera. Então os contrastes entre a sombra e luz, escuro e claro, é de uma felicidade na captação da qualidade fotográfica que parece que você está vivendo num cenário surrealista. Esses 2 grandes filmes dele, o Oliver Twist e Grandes Expectativas, já colocaram ele como um grande cineasta com uma cinematografia muito particular, ou seja, unir o cenário, o meio ambiente e os personagens. Então tem 2 grandes filmes, que são praticamente os avatares dele, que são o Dr. Zhivago e o Lawrence da Arábia. Ele começa cada vez a fazer filmes que envolvem mais orçamentos e começa a pegar grandes dramas históricos, no que ele também foi um grande cineasta, porque ele soube transportar os personagens dele para dentro dos momentos históricos. Ou seja, ele soube pegar esses momentos históricos, que são extremos, e
saber como lidar com personagens dentro dessas categorias muito especiais, em momentos muito delicados e que exigem uma grande concentração de riqueza de detalhes, de expressão, de movimentação. Não só ele soube, desde essa época, já lidar com os personagens e dar toda a dimensão que a história merece, como ele soube lidar com massas. Ele foi um grande cineasta que soube lidar com o grande e o pequeno, com o extremo e o mínimo, com o grande plano, o grande espaço, com uma grande quantidade de personagens, ao mesmo tempo que entrava por dentro dos personagens e sabia tirar deles a carga emocional necessária. Então tem dois grandes filmes, que são praticamente os avatares dele, que são o Doutor Zhivago e o Lawrence da Arábia. Este filme merece ser visto sempre. Até lá, amigos. E não deixem de assistir, de agora em diante, a todas as nossas conversas.